O anticristo teme a presença da igreja. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 a 9. O que é apostasia? Apostasia se define como o desvio da fé cristã, ou seja, a substituição da fé cristã por outra. Uma definição mais coerente praticada hoje é a pregação de um evangelho que não transforma ninguém, nem mesmo os próprios pregadores que pregam esse tal evangelho. Hoje tem sido comum ouvir de pastores que se cumprem horários nas igrejas como se fossem seus empregados. Logo que termina o culto, vão para ambientes não condizentes com a fidelidade do testemunho cristão. Às vezes esse tipo de apostasia está no falso testemunho cristão, ou do pastor ou da igreja, impedindo conversões de vidas para o reino de Cristo. Como pastor, passando por várias igrejas durante 50 anos de nossa experiência pastoral, quando passa muito tempo sem haver conversões de almas para Cristo, ficamos incomodados e perguntando: ó Deus, o problema é nosso ou da igreja? Várias vezes Deus usou circunstâncias para nos levar para campos missionários férteis. Por melhor que fosse o apoio financeiro, a nossa prioridade sempre foi o crescimento das igrejas por onde passamos em conversões de vidas para o reino de Deus. Quem está impedindo a manifestação do anticristo? No texto cabeçalho destas considerações, diz que a apostasia é o tempo fértil é o campo fértil para a manifestação do anticristo, o falso Messias. Segundo dados, ele já está em Jerusalém. O que está impedindo a sua manifestação ao mundo? Vivemos hoje no mesmo contexto social de duas igrejas. Jesus, em um dos sermões proféticos na parábola das 10 virgens, usou números simbólicos prevendo duas naturezas da igreja na véspera da sua segunda vinda. As 5 virgens insensatas, figurando hoje os crentes com o espírito da igreja em Laodiceia, isto é, crente meio termo, nem quente nem frio, dando ênfase aos valores materiais. Sou rico e não tenho falta de nada. Esse não é o tipo de riqueza de uma igreja verdadeiramente cristã. Por isso Jesus a replicou dizendo: tu és miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse 3, versículo 17. Pelo que vemos, as igrejas com a natureza de Laodiceia é o terreno fértil para a manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Laodiceia não é a igreja que está impedindo a manifestação do anticristo. No sermão profético das 10 virgens, Jesus usou o número simbólico de 5 virgens prudentes para ilustrar a igreja que impede a manifestação do anticristo. São os cristãos de fato e de verdade figurados na igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, versículos 7
a 12. Esses sinais estão impedindo a manifestação do anticristo, conforme lemos em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora vós bem sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. Quem está impedindo a manifestação do anticristo? Certa ocasião fiz questão de ir a um centro de macumba para conhecer o trabalho deles. Cheguei e fiquei próximo à porta de entrada. Todo o movimento parou. Não demorou muito para o diabo dizer através de um médium: enquanto este homem não se retirar, não podemos fazer nada. Ajuntando essa e outras experiências, concluímos que, conforme 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, o único povo que está impedindo a manifestação do anticristo são os cristãos de fato e de verdade. Com isso dizemos que enquanto a igreja figurada nas 5 virgens prudentes não deixar o planeta em arrebatamento, o anticristo não se manifestará. A autoridade da noiva de Cristo sobre Satanás. Quando os feiticeiros mandam seus mensageiros aos cemitérios buscar ossadas de defuntos para realizarem trabalhos de macumba, recomendam: não tragam ossos de cristãos. No sul de Minas Gerais, uma jovem religiosa teve o seu leito com ela sendo elevado a flutuar por demônios próximo do forro da casa. Logo, alguém da família chamou seu líder religioso, o sacerdote, para resolver lá a situação, o qual, após usar todo o cerimonial exigido, sem alterar nada, tudo ficou como antes, saindo ele envergonhado e pedindo desculpas à família. Havia um irmão em Cristo que trabalhava próximo da casa em uma oficina, o qual foi chamado para resolver aquela situação. Aquele irmão em Cristo, ao chegar à casa com a Bíblia debaixo do braço, após ser desdenhado pelo pai da jovem, dizendo-lhe: se o meu líder religioso veio aqui com incenso, água benta e outros, não conseguiu fazer nada, o que tu farás apenas com esse livro de capa preta nas mãos? Sem questionar, o cristão pediu para ser guiado até ao local do problema, o qual, apontando o dedo em direção ao leito, e a jovem flutuantes bradou: em nome de Jesus, desce daí agora. Foi o suficiente para aquele leito retornar ao chão. Jesus disse aos apóstolos que os poderes do inferno têm medo da sua igreja. Mateus 16, versículo 18. Com isso, deixou claro que o único povo que vem impedindo a manifestação do anticristo é a presença da igreja noiva de Cristo, a qual é a única que possui a natureza de Cristo, pois nasceu da sua entranha espiritual, conforme Tiago 1 e versículo 18. O ex-satanista Daniel Mastral diz que do ano 2023 até o ano 2030 é o tempo do império do anticristo, ou seja, a última semana de 7 anos da profecia de Daniel 9, versículo 27. Apocalipse 12, versículos 5 e 6, diz que antes dos 3 anos e meio da grande tribulação, a igreja será arrebatada para Deus e seu trono. Assim sendo, estamos a menos de 1 ano para completar 3 anos e meio da primeira parte do império do anticristo. As agitações deste mundo são prenúncios do breve arrebatamento da igreja. Depois desse dia, Satanás ficará livre para promover todas as suas atrocidades no planeta Terra. A Igreja de Cristo, até a sua retirada do planeta,
não está permitindo a liberdade de Satanás para promover as suas atrocidades. Depois que ela for arrebatada, aí, como diz o ditado, a coisa ficará feia.